Oi meninos, bom dia, tudo bem? Ai, desculpa a demora para postar o vídeo de vocês, correria de carnaval. Espero que vocês tenham tido um bom carnaval, bom início de ano aí. Que a gente possa ter um curso de geografia tranquilo. Olha, como eu conversei, precisar de alguma coisa, você coloca no descritor do vídeo, tá bom? Então, a nossa primeira aula é uma aula extensa, tanto que a gente vai continuá-la nessa semana, e é uma aula sobre capitalismo e socialismo, tá? É uma aula importante porque é uma aula de conceitos, né? Assim, conceitos que vão permear o curso de geografia o ano todo, né? Quantas vezes a gente vai usar os termos capitalismo e socialismo? E eu sou muito cuidadoso com o uso dos conceitos. Então por isso que eu faço questão de trabalhá-los com bastante cuidado. Tá? E qualquer conceito que você precise, por favor, você levanta a mão, meu. Qualquer palavra, eu não sei o que significa essa palavra, mesmo que seja uma palavra que você use rotineiramente, tá? Conceitos são muito importantes, que às vezes por causa de uma bendita palavrinha que você não entendeu bem e que às vezes você usa muito rotineiramente e portanto você acha que sabe, você desanda naquela questão. Beleza? Então vamos lá. Nós estamos falando então do conceito de capitalismo, tá? Olha, o capitalismo é um sistema econômico que tem data de nascimento. O capitalismo ele surgiu junto com as grandes navegações, tá? O capitalismo ele surgiu no século XV. Alguns falam final do século XIV, mas eu acho que século XV pra gente tá ótimo. Tá? O século XV pra gente tá ótimo. Pra mim tá excelente. Século XV, tá? Os anos 1400 e pouco. Junto ali com as grandes navegações. Características do sistema capitalista. Pode usar o termo sistema capitalista, pode usar o termo modo de produção capitalista. Não tem problema. Ou um ou outro. Sistema ou modo de produção. Tá? Modo de produção, o Karl Marx usava muito esse conceito e pensadores associados a ele. Mas sistema, modo de produção é indiferente. Tá? Capitalismo, características desse sistema, foi o que eu coloquei para vocês. Em termos de política, que é o governo, qualquer governo adapta nesse sistema. Por isso que ele acabou dando tão certo. Hoje é o modo de produção predominante no mundo, né? Existem lugares não capitalistas, né? A gente tem, por exemplo, 4 países socialistas no mundo ainda, que é a Coreia do Norte, Cuba, Vietnã e China. Tem sociedades que têm outros modos de produção, como por exemplo as sociedades indígenas, tribais, que têm modos de produção comunistas primitivos, mas ele é o sistema predominante, né? Ele ganhou a Guerra Fria quando disputou, sem dúvida alguma, com o socialismo soviético, entre outros motivos, porque ele se adapta a qualquer sistema de governo. Em termos de economia, a característica fundamental do capitalismo, e isso marca o capitalismo, é o predomínio da propriedade privada dos meios de produção. Ou seja, a maior parte das empresas é particular. Não que não existam empresas governamentais, mas a maior parte é particular. Em termos de sociedade, nós temos uma sociedade desigual. Existe uma desigualdade social entre os patrões, vamos dizer, colocar as duas classes sociais mais importantes, que são os patrões, né, aos quais os socialistas vão chamar de burguesia, e o operariado, que é a classe trabalhadora. Tá? Muito bem, esse é o capitalismo. Tá? Bem, o socialismo, na verdade, a gente falou também, antes de passar para o socialismo, a gente trabalhou com as fases do capitalismo. Eu falei para vocês de capitalismo comercial, que é a fase em que o lucro, que é o motor do capitalismo, né, era o comércio. Portanto, eu coloquei entre os séculos, sobretudo, 15, 16 e 17, que era o comércio marítimo, as grandes navegações. O capitalismo industrial, que marca as duas revoluções industriais, a primeira, que é a do século XVIII, e a segunda revolução industrial, que é a do século XIX, e o capitalismo financeiro, que é o do século XX e XXI.
O lucro, que você vai encontrar essa expressão, essa palavra com um termo técnico de mais-valia, né? Sobretudo na teoria do Karl Marx, quando ele for falar da exploração que os operários, a exploração a qual os operários são submetidos, né? Então, lucro ou mais-valia. Então, capitalismo comercial na expansão marítima dos séculos XV, XVI e XVII, capitalismo industrial das revoluções industriais dos séculos XVIII e XIX, e capitalismo financeiro, que é a época agora em que o grande lucro se realiza nas atividades financeiras e bolsa de valores, beleza? O socialismo. Bom, o socialismo corresponde a um conjunto, primeiro, de ideias surgidas no século XIX como contestação ao capitalismo, né? Grupos de intelectuais vão passar a questionar o sistema, dizendo que o sistema capitalista é um sistema errado, porque ele se sustenta a partir da exploração de uma classe sobre outra. Portanto, aí no caso dos patrões, que a gente vai chamar de burguesia, toda vez que aparecer a burguesia, você entenda como os donos dos meios de produção, tá? Sobre o operariado. Eu tenho ali, eu comentei com vocês, os tipos de socialismo, né? Que é o socialismo utópico, que é aquele que acreditava ser possível reduzir essa exploração a partir de reformas no sistema capitalista, sem acabar com ele. Aí citei o caso do Saint-Simon, né, que defendia um governo comandado por sábios. Comentei o caso do Robert Owen, que foi um cara que inclusive criou uma empresa chamada New Harmony, onde ele criava aí uma empresa onde patrões e empregados viviam em harmonia, mas não funcionou, ele foi à falência. E comentei o caso do Charles Fourier, né, que falava de falancérios, que eram fábricas coletivas. Falei esse é o socialismo utópico. E chegamos no socialismo científico, que é o socialismo propriamente dito, tá? Quando não aparece nada na frente, você entenda como sinônimo de socialismo científico, que é o do Marx, onde ele diz o seguinte: o capitalismo é exploratório. Isso não é uma ideia para todo pensador, tá, gente? Tem pensador que vai achar que tá certo. Os patrões tiveram o mérito de terem suas empresas e, portanto, é assim mesmo. Bom, o Marx vai dizer que não, né? É um absurdo. Você tem lá, o trabalhador trabalha durante o mês, aquilo que ele produz de riqueza é mais do que aquilo que ele recebe de salário. Essa diferença, grosso modo, é o lucro dos patrões, ao qual ele vai chamar de mais-valia. Em algum momento, a classe operária vai tomar consciência dessa exploração e vai deixar de ser alienada. Ou seja, ela vai ela vai passar a tomar consciência e vai passar para a luta de classes, né? Vai lutar contra a burguesia, vai fazer uma revolução socialista, vai destruir o sistema capitalista e vai implantar um novo sistema, que é o socialista, cujas características são, do ponto de vista político, uma ditadura, um governo autoritário. Uma ditadura, por que tem que ser ditadura? Não existe socialismo sem ser ditadura, porque eu preciso passar as propriedades para o controle do governo. E, obviamente, nenhum patrão faz isso de bom coração. Então tem que ser ditadura. A economia é o contrário do capitalismo. Se no capitalismo predomina a propriedade privada, no socialismo é predomínio da propriedade estatal dos meios de produção. A sociedade é igualitária. Aliás, é para isso que o socialismo foi criado, tá? Sociedade igualitária. Tudo bem? E depois eu explico para vocês, a gente não conversou sobre isso ainda, como é que eu passo para o comunismo, que hoje muita gente trabalha socialismo e comunismo como sinônimos, mas na verdade não são. Tá bom, gente? Olha, ótimo início de ano para vocês. Sejam muito bem-vindos ao Veste, tá bom? Um abração para vocês. Até amanhã.